Mais uma quarta-feira e eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês. Hoje a respeito do desenvolvimento motor dos bebês e a grande, enorme, imprescindível importância de nós respeitarmos as etapas. Existem etapas a serem cumpridas. Oi, Catiúcia! E é muito importante que a gente respeite. Então, mais uma vez, vou trazer um pouco da experiência clínica. Hoje a gente. Hoje a gente. Peraí, deixa eu ver. Hoje a gente teve. Eu tive a experiência de alguns bebezinhos que me deram a ideia de fazer essa live. Muitas das mães têm a ansiedade de que seus bebês cumpram logo os marcos do desenvolvimento. Então, toda mãe quer que o bebezinho sente logo, que fique de pé logo, que ande logo. E hoje eu tive dois bebês que me chamaram muito a atenção. A primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que o bebê ele vai sempre tentar fazer as atividades de acordo com a vontade dele, de alcançar um objeto, de chegar ao lugar que ele queira. E muitas das vezes a gente acaba se empolgando e tentando fazer com que o bebê atinja rapidamente esses marcos. Então, eu gostaria de deixar essa live para que vocês entendam que existem etapas a serem cumpridas. Então, eu vou começar falando um pouquinho de como seria o desenvolvimento normal da criança e quais os tipos de brincadeiras que a gente pode fazer para ajudá-los a atingirem esse marco, mas não apenas para dizer, ah, meu bebê já senta, mas sim para que o seu bebê faça esses movimentos de acordo com a maturação neuromuscular dele. Então, quando o nosso bebezinho nasce, ele vai ter uma postura que a gente chama de postura flexora fisiológica. Então, o bebezinho tem as mãozinhas fechadas, as perninhas contraídas, e essa postura é muito importante para o começo da vida dele. Então, hoje tive uma mãe que foi com a bebezinha de 3 meses e que me falou que não colocava de bruços essa criança. Então, para vocês entenderem, a primeira postura a ser adotada para o desenvolvimento motor da criança é a postura de bruços. Mais uma vez eu vou deixar o alerta, toda live a gente acaba nesse assunto. Há uma determinação da Sociedade Americana de Pediatria, a qual nós somos vinculados, de que não se deve colocar o bebê para dormir de bruços. Isso aconteceu devido à observação de que muitos bebês acabavam amanhecendo mortos nos berços, o que é chamado de morte súbita. Então, mais uma vez, vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto assustador, que deixa muitas mães em pânico, porque existe a possibilidade de você colocar o bebê para dormir e, de repente, ele não acordar mais. Então, essa é uma medida de segurança que visa não deixar que aconteça a morte no caso desses bebês que, de acordo com os estudos mais recentes, sabe-se que eram bebês que já tinham a tendência a ter esses problemas, assim como jogadores de futebol, que muitas vezes têm ali a morte súbita. E, mais uma vez, gente, morte súbita significa que não se sabe o porquê aconteceu aquela morte. Então, os estudos mais novos estão demonstrando que esses bebês eles têm alterações de transmissões elétricas cardíacas. Então, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa e verificou-se que, colocando os bebês de barriga para cima, essas mortes diminuiriam. Justamente porque quando a gente vira de barriga para baixo, a gente aumenta as cargas cardíacas. E essas alterações elétricas, elas não são diagnosticáveis quando o bebê é bem pequenininho. À medida que o bebê vai se desenvolvendo, essa alteração elétrica ela pode se recuperar, o coração amadurecendo pode recuperar e aí esse risco diminui. Então hoje o recomendado e que deve ser seguido é colocar o bebezinho durante a noite para períodos longos de sono, dormir de barriga para cima. Isso não deve ser isso deve ser feito, tá? Então deve ser mantida essa regulamentação,
Mas muitas das mães acham que se elas colocarem os bebês de barriga para baixo, os bebês vão morrer. E não é verdade, gente. É muitíssimo importante colocar o bebezinho de bruços, porque é assim que ele vai começar a vencer a gravidade e começar a desenvolver a força na cervical. Então, nos primeiros meses, a gente considera a brincadeira ideal para o bebê que ele fique. Você pode usar, por exemplo, aqueles tapetes de atividade em que você vai deixar o bebê deitadinho de barriga para cima com aqueles arcos com o brinquedo. Então, nos primeiros meses, ali o primeiro, segundo mês do bebê, a brincadeira ideal é que você coloque os brinquedos no centro, porque ele vai ter aquele reflexo. Isso também é bem importante de entender. O bebê, ele nasce com reflexos, e esses reflexos servem tanto para protegê-lo de perigos que possam vir a acontecer, como os reflexos são como se fossem peças de um quebra-cabeça que o bebezinho vai usando para desenvolver a sua motricidade. Então, o reflexo de Moro, que é aquele que o bebê dá aquela assustadinha, ele é muito importante para manter o bebê seguro. E a gente tem que pensar que quando o bebê fica de barriga para cima, esse reflexo de Moro ele vai estar exacerbado, ele vai acontecer mais vezes. Por isso, o que se observa clinicamente é que os bebês acabam desenvolvendo uma tensão aumentada na parte posterior, eles acabam desenvolvendo tônus extensores exacerbados, e com isso, o que a gente tem visto em consultório é que os bebês acabam desenvolvendo dificuldades no desenvolvimento motor. Então, para que isso seja amenizado e a sequência natural do desenvolvimento dessas crianças seria que eles primeiro vencessem esse reflexo de Moro e conseguissem trazer as mãos para o centro. Uma outra coisa muito importante para modular o reflexo de Moro e também para modular o reflexo que a gente chama de sucção automática é que quando o bebê estiver mamando, seja no peito, seja na mamadeira, você junte as mãozinhas dele. Tá? Então, no consultório, muitas vezes a gente consegue correções e avanços no desenvolvimento motor da criança, dando o dedo para ele sugar e com os outros 2 dedos eu dou para eles segurarem. Então, o reflexo de sucção ele está associado com a supinação das mãozinhas. Então, é muito importante que o bebê tenha essa referência de segurança nos primeiros dias, aí no primeiro mês do desenvolvimento dele. Então, o reflexo de sucção ele vai ser acompanhado do movimento de flexão das mãozinhas. E os reflexos, eles servem como se fossem treinos para o sistema nervoso. Nos primeiros meses, nos primeiros movimentos, ele vai usar esses movimentos estereotipados hoje para calibrar o cérebro. Então, ao invés de usar o reflexo, ele começa a controlar esses reflexos e assim o cérebro vai calibrando e entendendo os ângulos, as velocidades, a força muscular que é necessária para cada um dos movimentos. Então, quando for amamentar o bebê, sempre falo isso, lembrar que o bebê ele é atraído por este T, né? Pelos olhos, nariz e boca. Então, olhe para o seu bebê, mantenha o contato visual, mostre o seu rosto de frente para ele. E, se possível, dê a sua mão para ele apertar. Então, muitas vezes os bebês estão mamando e a mãe deixa com as mãos soltas. É muito importante que durante a sucção ele esteja segurando, apertando alguma coisa, porque assim isso vai ajudar o sistema nervoso a se desenvolver. E a brincadeira para esses primeiros momentos, até que o bebê consiga juntar as mãos, segurar o objeto e levar para a boca, é colocá-lo deitadinho de barriga para cima com o brinquedo bem no centro, porque a intenção é que quando desencadear esse reflexo, ele consiga quebrar, ou seja, ele consiga colocar um controle voluntário para pegar o objeto, o brinquedo que esteja aí para cima e trazer para a sua boca. Uma outra coisa que eu observo também é que muitas mães acham ruim se a criança ficar colocando tudo na boca. Ai, menino, tira isso da boca. Então, eu também brinco bastante no consultório, nos cursos de formação que eu ministro, que o bebê ele tem que ter, assim como um piloto tem que ter horas de voo, o bebê tem que ter quilômetros de boca. Ele tem que ter essa sensação, essa informação tátil na boca é extremamente importante para o desenvolvimento do bebê. Então, deixar que o bebê explore com a parte oral
os objetos dando diferentes texturas, dando objetos principalmente que sejam fáceis dele agarrar e levar até a boca. Então, aqueles arcos, os brinquedinhos em forma de arcos, chocalhinhos que têm facilidade, assim, que eles conseguem enroscar o dedinho rapidamente, são muito bons para essa primeira fase e para que eles consigam explorar pela via oral, que é o tato de percepção deles nesses primeiros momentos. Então, deixou o brinquedinho no centro. A partir do momento que você perceber que seu bebezinho já conseguiu trazer para a boca, a gente pode pensar em passar para a próxima fase. Então, nessa posição de barriguinha para cima, a próxima fase, uma brincadeira muito interessante, é mostrar os pezinhos e ensinar o bebê a trazer os pezinhos para perto do rosto, porque assim ele vai ganhar força, por exemplo, de abdominal. E isso vai ser extremamente importante para as próximas etapas. Então, entender, e esse é o objetivo da live de hoje, que existem degraus, que existem etapas que precisam ser galgadas para que o seu bebê se desenvolva de uma maneira eficaz, confortável e para que não ocorram problemas. Então, hoje eu fui atender uma bebê que teve bastante problema no nascimento, foi uma bebê prematura, teve a gastroenterocolite perforante e teve que fazer cirurgia. E aí eu percebi que ela estava se jogando para trás. E aí as mães falam: ah, meu bebê fica sentado e se joga para trás. Então não é que o bebê se joga para trás. Quando eles nascem, eles têm um outro reflexo que se chama o reflexo positivo de apoio. Então, quando a gente coloca o bebezinho de pé, apoia os pezinhos dele, ele vai se estender. E muitas mães acham muito bonitinho, porque acham que o bebê tá ficando de pé. Ai, meu bebê já fica de pé, ele é lindo, ele é super fofo, super forte. Há alguns anos atrás, antes de existir essa diretriz de se colocar os bebês para dormirem apenas de barriga para cima, isso não era um grande problema. Mas hoje, devido a essa experiência clínica que eu tenho observado nos bebês, a gente percebe que devido a essa extensão estar muito fortalecida, quando você coloca o seu bebê de pé, ele vai começar a usar esse repertório reflexo, né? Então, esse positivo de apoio, que depois vai maturando e vai virando reflexo tônico-labiríntico, ele começa a usar essa extensão reflexa para sentar-se, para tentar rolar, porque se ele mantiver a extensão, ele não vai conseguir rolar. Então o bebezinho começa a se empurrar, a se jogar para trás, começa a ter dificuldade na aquisição do rolar, e aí a gente vai lá e coloca um suporte e coloca o bebezinho sentado. Então é como se você tivesse pulado uma etapa fundamental no desenvolvimento dele. Então, primeiro e segundo mês do bebê, vamos trabalhar um objeto no centro. Então, não espalhe um monte de objeto na frente da criança, porque senão ela vai ficar perdida. Coloca o objeto no centro, dá o objeto que eles consigam trazer até a boca e deixe que ele explore esse tato oral. Uma outra coisa extremamente importante: assim que possível, coloque seu bebê de bruços. Estar de bruços é fundamental para o desenvolvimento. O desenvolvimento neuromotor, ele vai se dar do crânio para a cauda. Então, ele precisa ganhar a extensão da cabeça, inclusive para o desenvolvimento dos músculos da cervical, tanto os posteriores quanto os anteriores. Muitas das estruturas ósseas, elas vão se consolidar e elas vão se formar pela atração muscular. Então, deixar o bebê apenas de barriga para cima é uma coisa muito grave, porque você não vai permitir com que ele se desenvolva normalmente. Então, primeiro, segundo mês, a gente vai pensar em deixar o bebê de barriga para cima, brincando com os brinquedos no centro, até que ele consiga trazer a mão e o brinquedo até a boca. Depois a gente vai ensiná-lo a pegar os pezinhos e a gente vai colocá-lo de bruços. Quanto tempo? O maior tempo possível. Quanto mais ele suportar, quanto mais ele aguentar. Ah, mas o meu bebê odeia ficar de bruços. Em geral, os bebês se incomodam de ficar de bruços quando eles já estão aí com 3, 4 meses e esse exercício não foi feito. Então, o tummy time, que se coloca, deixar o bebê 1 minuto, 2 minutos. Não, gente. Tem que ir treinando dia a dia, ganhando minutinhos dia a dia, para que o bebê desenvolva as extensões adequadas da coluna. Hoje tratei uma criança que já está há algum tempo, está com a gente desde fevereiro. Ela tem um atraso global do desenvolvimento, não tem nenhum diagnóstico de doença, ninguém fechou nenhum diagnóstico dela.
Em princípio, se colocou no espectro autista, que também é uma coisa que eu acho super curiosa hoje em dia, porque na minha época, quando eu me formei, autismo era uma coisa bem específica. E felizmente ou infelizmente, hoje se colocou no espectro autista tudo que não se sabe virou espectro autista, né? Então, uma criança que contactua, que faz carinho, que vem até você, que manda beijo, que tenta conversar, mesmo que ela esteja num atraso importante, é bem difícil a gente rotular como um autista. Então a gente acaba vendo que as pessoas que têm, as mães, os pais que têm esses diagnósticos deterministas, acabam poupando as crianças. E lembrar que criança precisa de limite, criança precisa de rotina, criança precisa de direcionamento. Na antroposofia tem uma ideia muito interessante que eu gosto muito de pensar, que é que quando a criança está dentro do útero, se ela se esticar a mãozinha, a perninha, ela sabe qual é o limite dela. Ela tem o útero para dizer qual é o limite. E a partir do momento que a criança nasce, somos nós, os pais, que temos que dar esse limite para a criança. Então é muito importante que a gente dê limites, mesmo para essas crianças que têm alguma limitação. Então essa criança, que tem aí 3 anos e meio, quase 4, se desenvolveu bastante nesse tempo que a gente está tratando dela. E hoje nós trabalhamos algo muito importante. Ela começou a andar com 2 anos e meio. Então ela não andava, a mãe relatou que ela gatinhou super pouquinho, que ela mal ficava sentada. E aí ela foi para uma fisioterapia maravilhosa, ela aprendeu a andar, porém ela aprendeu a andar sem ter passado por essas etapas. Então na nossa forma de tratar, na nossa forma de ver, a gente faz a criança passar por todas as etapas, para que o cérebro e a via motora se maturem e assim ela consiga desenvolver uma performance motora adequada. Então hoje a gente trabalhou o que com ela? Quebra do padrão extensor. Essa criança com 3 anos e meio usava os reflexos de extensão tanto para ficar de pé quanto para andar. E aí o que acontece? Qualquer coisa que você coloque, qualquer informação diferente, ou se a gente der um objeto para ela agachar para pegar no chão, ela não consegue. Então fica aquela marcha descoordenada, fica aquela marcha sem equilíbrio, e isso é muito grave, porque a maturação dos ossos, a consolidação dos ossos depende dessas sinergias musculares. Já deixei 2 lives no YouTube falando a respeito da maturação do quadrilzinho, mas isso se transfere para todos os outros ossos também. Então, os ossos no bebê, eles nascem em várias partes. Vários dos ossos que a gente observa no adulto, eles nascem partidos e eles vão começar a se consolidar e a se fundir de acordo com a compressão, com a atividade sinérgica dos músculos. Então, hoje a gente teve uma sessão até um pouco judiação, que não é do nosso feitio de fazer, mas a gente forçou ela a fazer os movimentos de extensão da coluna. E muito lindo de ver ela saindo da sessão com outro equilíbrio, com outra marcha, muito melhor. Oi, Camila! Boa noite, muito obrigada por você estar aqui. Saindo com outra marcha, saindo com outro equilíbrio, inclusive falando diferente, porque nessa criança, para vocês terem uma ideia, ela não consegue manter a boquinha fechada, ela fica babando muito, ela não deglute a saliva. Então imagina, todo o repertório motor que ela desenvolveu é forçando a extensão. Então como que ela vai coordenar a musculatura da via anterior? Fica muito difícil. E aí, às vezes, a criança vai ser rotulada com um problema sério apenas porque ela não teve as etapas do desenvolvimento motor sendo respeitadas. Então, a gente já falou, no primeiro e no segundo mês, vamos colocar o bebê com um objeto no centro para ele centralizar, quebrar esses reflexos de extensão e flexão, centralizar e trazer as coisas à boquinha. Colocar o bebê de barriga para baixo é muito importante, é fundamental colocar o bebê de bruços. Se o seu bebê ficar muito irritado de ficar com a cabecinha no chão, geralmente eles não gostam, a gente recomenda colocar a almofada de amamentação ou colocar algum suporte para que o bebê comece a apoiar os bracinhos e levantar a cabeça. Se você achar muito desconfortável, você pode colocar no seu peito, você pode deitar e colocar no seu peito. Mais uma vez, lembrando, o bebê adora o nosso rosto, então você coloca no nosso peito e brinca com ele. E aí ele vai começar a trazer a cabecinha e fortalecer essa musculatura.
Você vai perceber que no começo o bebê sobe meio lateral, até que ele vai ajustar os dois lados da musculatura e vai começar a trazer a cabeça centralizada. O ideal é a gente passar desta fase para rolar. Mas o que a gente vê é que muitos dos bebês sentam até antes de rolar. Então a gente começa a colocar o bebê sentado e eles desenvolvem a mesma coisa, eles desenvolvem a sedestação através da extensão da coluna. Então, o ideal é você deixar o seu bebê rolar para ambos os lados para depois começar o trabalho de sentar. Por quê? Se ele já tá se apoiando direitinho de bruços, ele já tá rolando para um lado e para o outro, ele já desenvolveu a força na musculatura lateral do abdômen e com isso ele vai ter muito mais propriedade para levantar-se para sentar. Eu nunca vejo bebê se desenvolvendo assim, porque as mães têm muita ansiedade de ver o nenenzinho sentando, então coloca na cadeirinha, coloca no suporte, que vocês sabem que eu não gosto desses suportes que sustentam a criança. Mas o ideal seria deixar seu bebezinho deitadinho, rolando, se virando, se fortalecendo. E eu sempre falo, qual é a superfície ideal para deixar o bebê se desenvolver? Tatame. Deixa seu bebê no chão. Quanto mais ele estiver no chão, quanto mais ele explorar essas possibilidades, melhor ele vai se desenvolver. Então, a gente passou ali de 1, 2 meses para os 3 meses, quando ele vai começar a ter mais força, que ele vai começar a jogar as perninhas, quando ele vai começar a bater as perninhas. Aos 3 meses, ele já deve estar bem posicionado, empurrando o chão, já deve estar com a extensão da coluna ali pelo meio, chegando até a lombar. E aos 4, 5 meses, a gente espera que a criança role. Então, olha que interessante. Primeiro, a gente pensou em colocar o brinquedo no centro. Agora que a gente quer que a criança role, a gente vai começar a tirar o brinquedo do centro e colocar nas laterais. Então, o bebezinho vai ter o ímpeto de buscar o brinquedo na lateral. Primeiro você pode colocar no ginásiozinho pendurado e depois você começa a colocar, a partir do momento que ele conseguir virar de lado, você começa a colocar os brinquedos na lateral. Então, quando ele desenvolver o rolar, brincar de lado também é bem legal. Você pode colocar o bebê para brincar com o brinquedo, manusear o brinquedo de lado, pode colocar um suporte, uma almofadinha nas costas, para que ele vá aprendendo a ter esse controle. Então, todas essas são etapas fundamentais no desenvolvimento motor da criança, porque senão ela vai desenvolver movimentos estereotipados que vão pular essas sinergias musculares e aí ele vai começar a ter bastante problema. Então, hoje o que a gente vê no consultório são bebês que têm reflexos retidos, bebês com 10, 11 meses que têm moro retido. E lembrar que um reflexo retido, ele vai dar problemas não apenas motores, ele pode dar problemas metabólicos, ele pode dar problemas comportamentais. Então, só para dar um exemplo, um reflexo de moro retido, ele está correlacionado com bebês que têm baixa resistência, porque o reflexo de moro é um reflexo que acontece quando o bebê se sente atacado, ameaçado. Então, o moro, ele faz isso aqui, ó, que é para tirar o perigo das nossas estomas, para defender o bebê de coisas que possam acontecer nos olhos, nariz, boca e ouvidos. Então, o moro retido, ele pode ativar a via do estresse e ele pode dar, por exemplo, uma fadiga adrenal. Então, tem bebês que não ganham peso, principalmente os bebês prematuros, que a gente atende bastante no consultório também, que tiveram aí todas essas vias invadidas, porque no momento da emergência o que importa é a vida da criança. Então, os bebês muitas vezes podem não ganhar peso, aquele bebê que qualquer coisinha assusta, qualquer coisinha chora, não pode ter um barulho, não pode ter uma mudança de luz. Então, isso pode ser sinal de um moro retido e existem vias muito tranquilas e muito fáceis de se trabalhar essa retenção para que a criança evolua bem. As crianças com moro retido podem ter alergias muito mais que as outras crianças. Elas podem ser crianças que, quando crescerem, são aquelas crianças muito seletivas que só comem determinado tipo de alimento. Então, esses são sinais muito delicados. Oi, querido. De que houve uma retenção desse reflexo de moro e isso pode ser trabalhado em consultório rapidamente. Crianças que têm pânico de entrar em lugares desconhecidos, aquelas crianças que não saem de perto da mãe. Então, é como se o tempo todo essas crianças estivessem sendo assustadas. E isso pode acontecer simplesmente porque o bebê não foi colocado de bruços ou porque o bebê não
atingiu essas etapas do desenvolvimento. Hoje também fui atender uma bebê e é muito comum também isso, ela já tá com 8 meses, ela foi uma bebê bem grave, que ficou bastante tempo internada, e à medida que eles vão crescendo, eles começam a perceber que eles não conseguem fazer as coisas. Então essa bebê pega o objeto, ela pega a chupeta e ela fica fazendo assim, ó, ela não sabe o que fazer com a chupeta, porque ela quer levar até a boca, mas ela não consegue. Por quê? Porque ela desenvolveu o repertório motor. Oi! Ela desenvolveu o repertório motor pela extensão. Então, quando ela tenta fazer uma ação, os bracinhos dela vão para trás. E à medida que eles se desenvolvem, eles vão ficando muito bravos, eles vão se sentindo frustrados e eles vão sentindo que eles não conseguem fazer as coisas, porque ela sabe que ela quer pôr a chupeta na boca, mas quando ela vai tentar, o sistema nervoso dela não tem essa modulação. Então, essa bebê, por exemplo, é uma falta de modulação do reflexo de sucção. Então, pensa uma criança que ficou internada, que ficou com sonda, que ficou com tubo, que ficou... Eba! Que bom, Camila, que você vai passar lá com a doutora Ju, ela é maravilhosa. Sejam muito bem-vindas ao C7 Fisioterapia. Então, um bebê que recebe todos esses estímulos de desconforto, ele desconecta a sensação de prazer da boquinha. Então, muitas vezes, a criança não consegue mamar, ela não come, e quando a gente encosta na boca, ela entra em desespero, né? Então, é desconectado esse prazer oral. Porque a criança, no começo, ela tem um prazer oral, ela vai procurar sugar porque ela sente um prazer naquilo. Então, a gente vai ter que começar o trabalho com essa bebezinha do começo. Então, hoje eu orientei a babá que cuida dela, eu falei, olha, tenta, cada vez que ela for mamar, cada vez que der alguma coisinha na boca, que ela esteja com as mãozinhas apoiadas, porque isso vai modulando e vai ajudando o cérebro a achar esse caminho. Né? Os bebês começam a ficar muito bravos de não conseguir levar as coisas até a boca. Então, se você começar a perceber que seu bebê tem algum desses sinais, procura uma pessoa habilitada, procura um fisioterapeuta, especialista em desenvolvimento motor para cuidar dele. Então, a gente falou aí até os 3, 4, 5 meses que a gente já espera que o bebê esteja rolando para ambos os lados. Lembrando mais uma vez, se o seu bebê tem dificuldade de virar a cabecinha para qualquer lado, ou se ele prefere ficar de um lado, isso já é um sinal muito importante, muito grave para você procurar um auxílio especializado. Então, aos 5 meses, a gente vai começar a colocar os brinquedinhos na lateral e ajudar esse bebê a buscar e assim conseguir fazer os giros, rolar, tanto de barriguinha para cima quanto voltar. Em geral, eles se assustam quando eles conseguem fazer esses movimentos que dão mais sensação brusca, né? Que eles estão numa posição e de repente eles caem na outra. Então, também sempre lembrar que a nossa referência é muito importante para eles. Toma cuidado com sua reação para que eles não se assustem e entendam que aquilo que eles fizeram é errado. Muito bem, então a gente saiu aí dos 5 meses, a gente vai começar a chegar perto dos 6 meses. Se você seguiu a sequência ideal, o seu bebê vai já começar a se empurrar, e se você colocá-lo sentado, ele vai conseguir sentar bonitinho, principalmente com o apoio das mãozinhas. Ele já vai ter esses reflexos de se sustentar, de se apoiar para não cair para os lados. Então é importante também lembrar, se você coloca o seu bebê sentado e ele cai para trás, como se ele se jogasse para trás, isso é sinal de que foi pulada alguma etapa, tá? Então tenta voltar, dar esses exercícios do começo até que ele domine, que ele consiga trazer as perninhas, que ele consiga pegar os pezinhos e brincar com a boca e o pezinho, que ele consiga torcer. Você pode usar um exercício bem legal também, que é para ajudá-lo a aprender a levantar. Você segura um dos bracinhos e assim bem perto da virilha do outro lado. Então, se você tá com o braço direito, você segura a virilha esquerda e aí você vai ajudá-lo a subir inclinando. Porque o bebê que fica em cadeirinha, o bebê que não desenvolveu direitinho, o bebê que tá nessa história de extensão e flexão, ele vai ficar tentando se levantar como se ele estivesse fazendo um abdominal. E também é outro fator que as mães falam, ai, que bonitinho, meu bebê fica fazendo abdominal. Não, gente, é porque ele não tá conseguindo torcer, porque ele não ganhou essa rotação que é tão necessária, que é a maturação do que a gente chama de reflexo do RTCA. Então, o bebê virou a cabecinha pro lado, ele vai flexionar a mão contrária ao lado do rostinho e vai fazer um movimento assim, ó, de torção e olhar para baixo. A gente chama do reflexo do espadachim.
Então, esse reflexo também precisa ser modulado. E como o bebê vai conseguir? Cada vez que ele virar a cabeça e você oferecer um brinquedo ou objeto no centro, ele vai começar a quebrar esse reflexo. Uma outra forma muito importante de modular o reflexo do RTCA é, de novo, colocar o bebê de bruços. Porque à medida que ele for se levantar e ele virar a cabecinha, ele empurra o chão. Então, ele vai começando a ganhar força na cintura escapular, né? Nesse sistema do nosso ombro e das asinhas que a gente tem ali nas costas. Então, é muito importante deixar o seu bebê de bruços. Exercite o seu bebê. Dê brinquedos, ofereça coisas interessantes para ele observar. E se ele cansar, você vira ele do outro lado e deixa ele descansar. Sempre respeitando aí os limites do seu bebê. Lembrando que para eles tudo isso é um esforço homérico, é muito difícil deles conseguirem se manter nessas posturas e principalmente nos bebês maiores. Então, quando o bebê é muito grande, quando o bebê tá aí no percentil 70, a gente já espera que esse bebê tenha um pouco mais de dificuldade de adquirir essas posturas, esses marcos do desenvolvimento. Então, se o seu bebê é muito grande, muito pesado, lembre-se de que é como se fosse fazer uma musculação. Ele tem muito mais carga para carregar, então ele precisa desenvolver muito mais força para conseguir fazer as coisas. E isso exige um treino um pouco maior. Então, respeitando o limite do seu bebê, treiná-lo de bruços é fundamental. Então, a gente está falando aí entre os 6 e os 7 meses, o bebê já tem que estar conseguindo se manter sentado e se ele cair para frente, ele consegue trazer de volta, tá? Então, aí, quando chegar entre os 8 e os 9 meses de idade, a gente espera que ele esteja começando a engatinhar. Ah, mas meu bebê não engatinhou, ele andou direto. Não, é muito importante o bebê engatinhar. Quando ele engatinha, ele cruza, tá? Então, olha que importante as etapas. Quando a gente ensinou o bebê a torcer, a girar e se levantar pelo oblíquo abdominal, a gente já está treinando esse cruzamento. Quando ele começa a gatinhar, e aí também eu vejo muitas mães colocando, quando o bebê começa a querer buscar o objeto longe, eu vejo muitas mães colocando o objeto na frente da criança. E aí a hora que ele vai se colocar de gatinho, ele não sabe o que fazer com as perninhas. Então a gente recomenda colocar o brinquedo na lateral. E outra coisa, que também é uma observação bem simples, mas que às vezes a gente não presta atenção, é que se você colocar os objetos perto do bebê, ele não vai precisar fazer esses movimentos, tá? Então, muitas vezes a gente usa mais uma vez os padrões reflexos, a gente joga rapidamente, a gente vira o bebê. A partir dos 7 meses ele já vai ter esse reflexo bem trabalhado. A gente vira o bebê rapidamente, como se ele fosse cair com o rostinho, e ele vai pôr as mãozinhas. E aí a gente deixa ele lá na lateral e vai começando a subir. Os bebês podem desenvolver várias formas de engatinhar. Então, a Catiúcia está perguntando aqui para mim, quando o bebê engatinha com a barriga arrastando no chão? Só significa que ele ainda não ganhou força de abdominal. Então, ele não consegue trazer as perninhas para perto do corpo. Então, o que a gente pode fazer para ganhar essa força? Ensinar o bebê a brincar com os pés. Pegar os pés e trazer. Porque aí ele vai fazer esse movimento de reforço do abdômen. Então, muitas vezes eles começam a engatinhar só arrastando pelo bracinho. Isso não é um problema. Apenas significa que eles ainda não conseguiram ganhar força abdominal. Ou, e aí é um pouquinho mais complicado, que eles ainda não modularam um outro reflexo que quando eles fazem esse movimento com a mão, o corpo todo se estende, tá? Então, pular as etapas pode significar dificuldade no futuro. Mas, se o bebê já está engatinhando efetivamente, só que ele não consegue trazer ainda a postura do gatinho, pode ser falta de força de abdômen, e aí é só a gente fortalecer o abdômen dele, e essa forma de brincar com as perninhas é muito legal para isso, tá? Então, dependendo do tamanho do bebê e dependendo do desenvolvimento dele, a gente considera normal que ele esteja engatinhando e se arrastando, tá? Então, sempre lembrar, Catiúcia, não existe regra, não existe lei para isso. São etapas que precisam ser cumpridas. Se é um bebê que tem... Eu sempre também falo muito isso no consultório. Existem bebês que são mais mentais.
E existem bebês que são mais motores. Tem bebê que você solta, ele já sai arrastando, gatinhando. É muito legal ver isso em gêmeos. Eu atendo os gêmeos, uma dupla de gêmeos, que um deles, que curiosamente é o mais gordinho, ele é super motor, ele vai, ele se arrisca, ele se joga. E o outro, ele já é mais contido. Então, se você der um livro, se você der um brinquedo de encaixe, ele fica por horas. O outro irmão, ele já gosta de sair correndo, ele já tá levantando, eles estão com 8 meses, ele já se agarra no berço, já levanta. Então, é muito relativo. Mas é lógico, se você observar que isso não se desenvolve ou que o bebê tem muita dificuldade, mesmo tentando outras posturas e brincando com ele, porque eu sempre falo isso, brinque com o seu bebê. Quando você brinca com ele, você ensina os movimentos, o bebê ele fica feliz e eles já têm prazer de conseguir fazer as coisas. Já tive bebê também que chegou no consultório assim, ó, triste. E a mãe falava, eu queria que ele fizesse tal coisa, ele não faz. O bebê sabe, gente, que a gente tem expectativa. Ele sabe que ele tá tentando fazer uma coisa e não consegue. Então é muito importante também a gente sempre dar o reforço positivo. Muito bem, isso mesmo. Uma outra questão do gatinho é que quem que o bebê vê engatinhando? Ninguém. Então, eu brinco de gatinho com eles. Coloco no 4 apoios, seguro as perninhas e vou fazendo o movimento de ir para frente e para trás com o tronco, ajudando eles a brincarem desse desequilíbrio. Uma outra coisa legal de falar é que alguns bebês começam a engatinhar para trás. De ré, a mãe fala, meu bebê tá engatinhando de ré. Gente, isso não é problema. O importante é o bebê gatinhar e ele conseguir desenvolver um gatinho bem eficaz, cruzando mesmo, mãozinha com pezinho. Não estimulem o bebê a levantar-se com ajuda. No começo é muito importante que ele gatinhe, quanto mais tempo ele gatinhar, melhor vai ser a força da coluna, melhor vai ser a postura dele, melhor vai ser a conexão, porque quando eles engatinham, eles fazem conexões entre os hemisférios cerebrais. Oi, Juju, maior é o número de sinapses que vão ser formadas, essas sinapses vão ser reforçadas, porque nós, para andarmos, quando adultos, quando a gente começa a andar, a gente usa esses ajustes cruzados. A gente está cansado de ver no RTFPM, que é a técnica que eu desenvolvo, que foi deixada pela minha professora. O RTFPM é uma técnica postural. A gente está cansado de ver adultos que não têm a modulação adequada. E aí, sabe o que a gente faz? A gente coloca os adultos para fazerem todas as posturas desde o começo. Tá? Então, a gente coloca para trabalhar centro, a gente coloca para trabalhar rotação, a gente coloca para trabalhar oblíquos, a gente coloca para trabalhar sinergias. Então, mesmo no adulto, da nossa visão neuromuscular, a gente faz o adulto voltar para os reflexos primordiais. Para vocês terem uma ideia, no nosso grupo de estudos da pediatria, né? Então, nós temos 8 fisioterapeutas se formando no método D7 pediátrico. A gente tem a doutora Hanna, que trabalha com adultos, e ela e a doutora Tatiane, por exemplo, elas estão usando, a doutora Hanna está usando reflexo de sucção para modular supinação. Então, assim, com adulto, usando esses reflexos primordiais, a gente vai fazendo o caminho inteirinho do sistema neuromuscular, da maturação, e a gente consegue aquisições motoras importantíssimas, mesmo nos adultos que tiveram lesão neuronal, como acontece, por exemplo, no AVC, né? Então, ali nos 8, 9 meses do bebê, a gente espera que ele esteja gatinhando maravilhosamente bem. Deixa o bebê engatinhar, não tenha pressa de passar para a próxima etapa. Você vai perceber que, a partir do momento que ele começa a gatinhar, ele já vai começar a se apoiar nas coisas. Uma outra pergunta que acontece muito, e quando o bebê está gatinhando e abre os joelhinhos? Tá faltando força nos adutores, que são esses músculos internos da nossa coxa. E aí a gente recomenda dois exercícios muito bons. Ou você coloca o seu bebê sentado num banquinho, brincando numa mesa, tá? Então você coloca uma mesinha que fique numa altura boa, para que ele se sente... Eu uso no consultório os bloquinhos de yoga. Então eu coloco aqueles bloquinhos de EVA de yoga, coloco a criança sentada. Por quê? Para ela ficar sentadinha, ela precisa juntar os joelhinhos. Então, isso vai fortalecendo e vai ganhando a extensão da lombar. E uma outra forma é colocar o bebê para brincar de joelhos, que também é maravilhoso.
Então, colocar o bebê de joelhos naqueles brinquedinhos que eles têm que subir para pegar, então eles ficam ajoelhadinhos, descendo e subindo, fortalece muito o quadríceps e glúteos. É um treino maravilhoso para a criança, para ela ganhar todo esse equilíbrio e se desenvolver adequadamente. Então, o bebê engatinhou, você vai ver que ele mesmo, por si só, já vai começar a pegar as coisas e começar a levantar. Se você perceber que seu bebê está usando extensão do tronco para se levantar, você vai chamar a atenção e vai verificar em quais superfícies ele está segurando, porque o ideal é fazer o que a gente chama da tríplice flexão. Então, é que ele apoia o pezinho com os joelhos dobrados e o quadril fletido, e ele parta desse princípio para se elevar. Se ele estiver apoiando os dois pezinhos juntos, esticando para trás, ele está usando o reflexo de extensão. E aí ele vai formar uma conexão que vai ser bem difícil de ser desfeita. Porque para vocês entenderem, no caso dessa bebezinha que eu citei hoje, né, dessa criancinha que eu citei hoje, a gente precisa desprogramar tudo que ela aprendeu e colocar o novo programa motor, a nova forma de se mexer. Então é bem complicado, até nos adultos, quando a gente começa a fazer correção postural, a gente tem que desprogramar aquela via de postura e colocar as novas referências. O bom é que o nosso cérebro, ele guarda aquilo que gasta menos energia. Então, quando a gente consegue acessar as vias adequadas e colocar o prumo, colocar o corpo mais perto do eixo de prumo, do eixo de equilíbrio, tendo aquela postura gasto menos energia, o cérebro automaticamente coloca aquela como a postura de eleição. Então, a partir do momento que o bebezinho começar a se levantar, a gente fala também muito importante dessa postura do urso, né? Então, ajoelha, coloca um dos pés à frente e começa a treinar essa elevação. Ajude, mas não sustente. Dê formas do seu bebê conseguir fazer as tarefas, mas não segure o seu bebê para que ele consiga ficar de pé. Se você fizer isso, você vai estar prejudicando o desenvolvimento da sua criança. E aí a gente espera que por volta de 1 ano ali, a criança esteja se levantando e começando a dar os seus primeiros passos. Então, espero que tenha ficado bem claro essas etapas. Eu vou mostrar para vocês 2 figuras que eu peguei de referência, que eu achei bem bacanas. É fácil de achar isso daqui na internet, então eu vou mostrar essa daqui, ó, a primeira. Olha que bacana. Aqui tá aparecendo minha luz. Então, o primeiro ano do bebê. 1 mês, a gente vai pensar, ó lá, 1, 2 meses de barriguinha pra cima e de bruços. Depois a gente vai pegar o bebê e vai dar objetos para ele segurar e começar a trazer perto do rosto. Lá pelo 3º mês, ele já tem que conseguir levantar bem a cabecinha e esticar os bracinhos. 4, 5 meses, ele vai girar para um lado, girar para o outro. Aí, veja aqui, ó, com 5, 6 meses, ele vai começar a se elevar e estender a lombar. E aí, aos 8, 9 meses, a gente espera que ele esteja gatinhando, para depois ele ficar bem sentadinho, sozinho, né, se levantar, começar a subir nas coisas e começar a desenvolver a bipedestação, ficar de pezinho. Muito obrigada, Catiúcia. E aí tem uma outra figura que eu achei mais bacana ainda, que se vocês colocarem no Google, vocês vão achar, olha só, as etapas do desenvolvimento, os marcos motores. Essa daqui, ela considera mais ainda o bruços como base da postura. Então, olha só, 1º mês o bebê tá lá em flexão fisiológica, 2º mês ele começa a subir a cabeça e apoiar os braços, no 3º mês ele começa a manusear objetos de bruços, no 4º mês ele começa a levantar o tórax, o peitinho do chão, no 5º mês a gente espera que eles estejam rolando. Aí esse é o ideal para mim, tá? Na minha visão, dos meus 20 anos de experiência, o bebê sozinho começa a se levantar ali pelos 6 meses e sustentar-se sem cair para frente. Aí ele vai começar a ficar sentadinho sem apoio ali pelos 7 meses. 8, 9 meses a gente espera que ele esteja engatinhando. E do gatinho ele vai começar a ficar de pé e explorar os ambientes, dar os passinhos apoiado para depois ele começar a andar. Então, se vocês colocarem no Google, eu coloquei eu coloquei desenvolvimento motor no 1º ano. E aí vocês vão encontrar essas figurinhas bem esclarecedoras.
e eu espero que tenha ajudado vocês a cuidarem dos seus bebês sem desespero. Então é mais importante que eles passem lentamente por cada uma dessas etapas do que você forçar o bebê, oi Tom querido, do que você forçar o bebê a falar, meu bebê sentou. Só que às vezes ele não tem equilíbrio, ele não tem controle, ele fica usando esses reflexos de extensão para fazer os movimentos. Só para finalizar, lembrar também que é muito importante que você não deixe o seu bebê com menos estímulo do que ele precisa. Então já tive mães médicas muito entendedoras disso, que chegaram com o bebezinho lá com 4 ou 5 meses e o bebezinho não fazia nada. Porque ela deixava o bebezinho na cadeirinha, né? Deixava o bebezinho naquela cadeirinha curva, então o bebezinho não tinha controle algum, ele não tinha nada, não tinha modulado nada, nem mão-boca, nada. Porque ele ficava o dia inteiro na cadeirinha. Então o bebê começa a ficar irritado, começa a ter problema de refluxo, começa a ter problema dos tubos digestivos não segurarem direito o leite, porque ele não estica, ele não matura, ele não ganha essa dimensão tão importante e essas sinergias musculares. Então, à medida que você perceber que seu bebê não vai mais buscar o brinquedo, ou que você coloca ele ali e ele não vai buscar as coisas, é porque provavelmente ele já enjoou daquele brinquedo. Então, sempre lembrar de colocar poucos brinquedos e, de preferência, que sejam brinquedos que não brinquem sozinhos. Sem muita música, sem muito chamariz, porque você vai acabar estressando o bebê e achando tudo meio chato. Aquele monte de brinquedo espalhado é uma coisa que é super complexa, porque o bebê perde interesse rapidamente. Então, oferecer aí 1, 2, 3 brinquedos, 4 brinquedos por vez e prestar atenção, porque hoje os bebês são muito inteligentes. E aí a gente fica dando chocalhinho e eles já estão querendo peça de encaixar. Tá bom? Espero que tenha sido esclarecedora. Queria muito que vocês me deixassem sugestões para os próximos temas. Oi, Dora, querida. Sugestões para as próximas lives. Eu tô entrando toda quarta-feira, estou deixando no meu canal do YouTube também. Eu tô colocando as lives lá. Então, o canal é Carolina7 Fisioterapia. Eu vou deixar no próximo Stories aqui um link para vocês irem lá pro canal para verem tanto as aulas que tem sobre fisioterapia, como essas lives. Essa vai ser a terceira live que eu vou colocar. Muito obrigada pelos corações, muito obrigada pelo carinho de vocês. Espero que esteja sendo esclarecedor. Um beijo, Catiúcia. Um beijo, meu amor. Ai, agora encontro. Dora, Túlio, todo mundo. Isso mesmo, Dorinha. Vamos falando a respeito do que acontece no consultório, que é muito legal, né? Hoje eu tava meio em dúvida. Camila, a gente te espera, viu? Juju vai te dar um atendimento maravilhoso, viu? E então vão mandando sugestões, assim, porque hoje, por sorte, apareceu essa ideia aí. Mas espero que seja bem útil para vocês. Um beijo enorme, muito obrigada por tudo, viu? Até a próxima!